painel. Para que serve os instrumentos do painel do carro? Para que serve o painel, então? Uma questão que cai muito prova. Painel do carro, para que serve? Mostrar algumas informações do veículo, certo? Porém, a única obrigatória no painel é o velocímetro. Para que serve o velocímetro? Mostrar a velocidade que ele está andando no momento. Para marcar a velocidade que o veículo está desenvolvendo naquele momento, certo? Então, o velocímetro é o único obrigatório e é o que vai marcar a velocidade que o veículo está desenvolvendo naquele momento. Tem a questão de falar, marcar a velocidade que o carro está desenvolvendo, ou marcar a velocidade do carro. Não, é por completo, marcar a velocidade que o veículo está desenvolvendo naquele momento. O odômetro, aí já passa lá para a página 103. O odômetro total. O odômetro total. O que é esse odômetro total? É para marcar a quilometragem desde que o carro foi fabricado até hoje. Então ele vai marcar quantos quilômetros a vida útil do motor já circulou desde sua fabricação. Então muita gente confunde odômetro total com odômetro parcial. O odômetro parcial, para que serve? Marcar a quilometragem que você gastou de um ponto ao outro, certo? Igual muita gente usa para quê? Para marcar que quanto de combustível que está gastando por quilômetro. Então, quando, de um ponto ao outro, 150 km de distância, meu carro gastou 10 litros, 20 litros, certo? Então, serve para marcar de uma distância a outra. E, com o passar do tempo, ele vai ser zerando. Chegou 999, ele zera novamente. Então, esse daqui é o odômetro parcial. Esse odômetro total, gente, ele serve para muitas coisas. Serve primeiramente para quê? Vida útil do motor, certo? O odômetro total serve para quê também? Fazer as trocas dos pneus, que a gente fala que é o quê? Quando a gente troca os pneus? Rodízio, certo? Então, quantos quilômetros o carro percorreu com aqueles pneus para ele fazer rodízio? Serve também para que dependendo do motor, tem algum motor que a vida útil dele é em média de 200 mil quilômetros, e tem os veículos da Diesel também, que a vida útil do motor é maior, é 1 milhão de quilômetros. Então, onde que vai ser marcado? No odômetro total, certo? O odômetro parcial vai ser, assim, geralmente vai ser até 999, na hora que vai para 1000 quilômetros, ele zera novamente. Então, é só para marcar de um ponto ao outro. O manômetro, que indica o que? A pressão. Manômetro. De onde? Que é a pressão do óleo de onde? A pressão do óleo do motor. Se você olhar no seu desenho no livrinho, vai ser o terceiro desenho, que vai ser uma lamparina, né? Que a gente fala o quê? Uma lâmpada do Aladinho, parece, não parece? Então essa daqui, gente, é um manômetro que marca a pressão do motor. Geralmente, ele, se acender no painel, o motor não está sendo lubrificado. Então, nesse caso da lubrificação, se parar a lubrificação no motor, o motor vai fundir. Então, é contado por esse manômetro. Junto com ele tem o termômetro. Para que serve o termômetro? O termômetro, ele serve para marcar a temperatura do motor. Muita gente fala marcar a temperatura do carro. O carro, gente, a temperatura do carro mesmo, dentro do carro, o que vai marcar vai ser o ar-condicionado. Então, o termômetro é para marcar a temperatura do motor, que faz parte do sistema de arrefecimento. Porém, esse sistema de arrefecimento ele serve para quê? Manter a temperatura ideal do seu funcionamento do motor. Nem muito quente, nem muito frio, certo? Muita gente fala, esfriar o motor. Não, o motor não foi feito para esfriar. Ele foi feito para
Não, manter a temperatura. Aquecer, ele não pode ficar muito quente, mas também não pode ficar muito frio. Então vai manter a temperatura ideal de funcionamento, certo? Junto com ele tem também o voltímetro. O que é o voltímetro? É marcar o quê? A voltagem que está indo, igual usado mais na bateria, né? Se está carregando a bateria ou não. Se der algum defeito, igual o alternador que carrega, que gera energia para o veículo é o alternador. Se ele parar de funcionar, vai acender a luzinha da bateria, porque a bateria não está recebendo a energia necessária para manter ali. Muita gente pensa, o que gera energia para o carro é a bateria? Não, não é a bateria só armazena. O que gera é o alternador, certo? Junto com ele tem, por último, conta-giros. O que é o conta-giros? Conta-giro, que é chamado de tacômetro, certo? Então esse tacômetro, ele é o que conta giros. Conta giros muita gente não entende. A gente fala, o conta giros é ver a rotação do motor por minuto. Então, não é em todos os painéis que tem, não é em todos os carros que tem esse tacômetro, porém, ele marca lá, no painel tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, porém, é multiplicado por 100. Então, se tiver, geralmente está no 30, vezes 100, vai ser 3.000 giros por minuto. Então, mas a questãozinha que mais cai na prova são essas duas, o velocímetro, para que ele serve, e qual equipamento no painel que é obrigatório? Velocímetro. É o único equipamento obrigatório no painel do veículo, é o velocímetro. Ele serve para marcar a velocidade que o veículo percorreu desde sua a velocidade que o veículo está desenvolvendo naquele momento. O motor térmico e combustão interna. Essa daí geralmente cai na prova a seguinte pergunta: o que dá força do veículo para movimentar o veículo? Qual a peça que dá força para movimentar o veículo? Muita gente vai nas rodas, que acha que o veículo é gerado pelas rodas que tracionam o carro. Não, é o motor, certo? O motor é transferido a força do motor até as rodas. Então, preste bastante atenção nessa pergunta. Qual é a peça ou qual pode ser o equipamento que dá força para movimentar o veículo? É o motor, certo? Como é chamada essa força do motor até as rodas? Força motriz, beleza? Existe outra pergunta também. Qual a peça que dá força inicial para o motor? Aí já é o motor de arranque, certo? Ele pergunta para movimentar o veículo e a peça para movimentar inicialmente a força do motor. Então, o motor chama motor de arranque, certo? Existem duas perguntas também na página aí 104. A primeira pergunta: como é chamado os 4 tempos do motor? Muita gente confunde essa pergunta. Como é chamado os 4 tempos do motor? Como é chamado? Ciclo de Otto. Agora, pode vir a outra pergunta: quais são os 4 tempos do motor? Aí, quais são? Admissão, compressão, explosão e escape, ou exaustão, certo? Então, tem esses 2 tipos de perguntas que pode cair na prova. Como é chamado os 4 tempos do motor? Ciclo de Otto. Quais são os 4 tempos do motor? Admissão, compressão, explosão e escape, beleza? Então essas duas questões aí caem muito em provinha. Também geralmente pode cair uma pergunta: quais são as peças fixas e quais são as peças móveis do motor? As fixas, a gente já fica no motor, certo? Ela não vai movimentar, ela vai ficar parada. Só que essa fixa, existe uma questãozinha que ela cai muito,
que é qual a maior e mais pesada peça do motor? Como que é chamado? Bloco de cilindros ou bloco do motor, certo? Ela é a maior e mais pesada. Junto com ela vem o cárter. Para que serve o cárter? Questãozinha que mais cai em prova também. Cárter. Qual a finalidade do cárter? Para que serve o cárter? O reservatório do óleo do motor. Por que o pessoal confunde tanto que é um reservatório de óleo? Porque o reservatório de água é chamado como? Reservatório de água. Reservatório do óleo da direção. Reservatório do óleo de direção. Porém, o reservatório do óleo do motor, que lubrifica o motor, é chamado de cárter. Certo? Entendeu? Essa questão que o pessoal confunde muito. Junto com ele, vai perguntar também as peças móveis do motor. Quais são as peças móveis? Tem muitos com ela, mas vamos lá. A biela. A biela faz parte das partes móveis, que faz movimentar. O pistão. Então ela também é outra questãozinha que cai em prova, o pistão. Muita gente confunde o pistão com o cilindro, certo? O cilindro não, o cilindro é o peça fixa. Então, essas duas é a dica que eu dou para vocês em questão da prova. Principalmente a árvore de manivela, certo? O que é a árvore de manivela? É o que faz movimentar o giro retilíneo, beleza? Então, essas três que mais caem em prova. Na página 105, sistema de alimentação. Esse sistema de alimentação, para que serve esse sistema de alimentação? É onde faz a mistura entre o ar e o combustível, certo? Então, existe dois tipos de alimentação, que vai ser a mistura rica ou a mistura pobre. A mistura rica, quando vai ter mais combustível do que ar. A mistura pobre vai ter mais ar do que combustível. Questãozinha geralmente cai na prova. Qual a peça que faz essa mistura ou onde faz? A injeção eletrônica. Ela substitui qual peça no motor? O carburador. Então a injeção eletrônica substitui o carburador e faz a mistura ideal entre o ar e o combustível para o funcionamento do veículo. O sistema de arrefecimento. Essa daí também é uma questãozinha que sempre cai na prova, eu já falei ela para vocês, vou falar de novo. Qual a finalidade do sistema de arrefecimento do veículo? Manter a temperatura ideal do funcionamento do motor, nem quente nem frio, motor, viu gente, não é do carro. Porém, tem quantos tipos de sistema de arrefecimento? Quantos tipos tem de sistema de arrefecimento? Dois. Quais são eles? O ar e a água. O ar são os veículos mais antigos, tipo o Fusca, certo? A motocicleta hoje mais simples também, até 120, 200 cilindrada, ela é a ar. Então, a água são os veículos hoje em dia que estão saindo, que tem junto com ele o radiador, certo? Reservatório de água, a ventoinha, então a válvula termostática. Então, tudo faz parte do sistema de arrefecimento, beleza? Deixa eu ver aqui. Sistema de lubrificação. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui, vocês vão acompanhando ele. Sistema de lubrificação. Esse sistema de lubrificação, para que ele serve? Para lubrificar as peças, certo? E também para evitar o desgaste prematuro. O que é o desgaste prematuro das peças? Imagina só, uma peça ficar riçando uma na outra, sem lubrificação, certo? Ela vai queimar ou pegar fogo ou desgastar muito rápido. É a mesma coisa. Agora pega vamos colocar aqui para nós que, eu gosto de dar esse exemplo que fica mais simples. Você pegar a mão, deslizar a mão uma na outra, o que vai acontecer? Rapidinho vai esquentar. Se você pegar uma manteiga e passar na mão e deslizar uma na outra, não vai esquentar a mão, ela vai ficar deslizando. Então evita o desgaste. O óleo, ele tem
ele tem com ele essa mesma proteção. Por quê? Uma peça não pegar na outra, ficar deslizando, para evitar o desgaste prematuro. E o que o óleo tem nele? Aquela ligazinha que tem, como é chamado? O que o óleo tem que ter? Viscosidade. Essa viscosidade, gente, muita gente pega o óleo, põe no dedo, passa o dedo, tá bom, tá branco. Não. O óleo tem data de validade, certo? Então o que o pessoal fala? Esse óleo, se perder essa viscosidade, ele não vai funcionar do jeito necessário. Então o óleo tem a data de validade por quilometragem ou por tempo. Muita gente que anda pouco, passa o tempo em média de 6 meses, 1 ano, tem que trocar o óleo mesmo se não estiver circulando, certo? É a mesma coisa do sistema de transmissão. O sistema de transmissão serve para quê? Para transferir o motor, a força do motor até as rodas. Como é chamado, que eu falei para vocês? Força motriz, certo? Então, isso daí a gente sabe que a marcha que põe o que vai fazer a transmissão faz parte da transmissão, como a embreagem, a caixa de câmbio, né? A arte de transmissão, e junto com isso, semi-ar, semi-eixo. Então, tudo faz parte. Igual, mas aí eu vou pegar essa parte, sistema de transmissão. Como é chamada essa força? Força motriz. Falei ela já umas 4 vezes, certo? É a mesma coisa do sistema de suspensão. Para que? Qual a finalidade do sistema de suspensão? É na página 107. Qual a finalidade do sistema de suspensão? Da estabilidade. Estabilidade, segurança, o que mais? E conforto, né? Certo? É para quê? É para evitar o quê? Os impactos em uma via irregular, uma pista cheia de buraco. Aí cai na prova. Qual as peças que fazem parte do sistema de suspensão? Só 2. Qual que são? Mola e amortecedor. A que mais cai em prova. O que faz parte do sistema de suspensão? Molas e amortecedores, certo? Então tem carro que tem o feixe de mola, mas é chamado de mola também, e tem os que é usado mais a suspensão, que é o mais confortável. Porém, o sistema de direção, gente, o sistema de direção, ele até que não cai muito em prova não, mas ele é o mais simples. Qual a finalidade do sistema de direção? Direcionar para onde que o veículo vai. Se vai para a direita ou vai para a esquerda, certo? Então ele vai direcionar para onde você vai, ou o volante. Eu quero ir para a esquerda, vai direcionar você ir para a esquerda. Você quer ir para a direita, então vai para a direita. Então essa daí, se cair na prova, ela é bem fácil. Mesma coisa do sistema de freios. Qual a finalidade do sistema de freios? Os freios servem para quê? Para diminuir ou parar. Muita gente vai, vou parar o veículo, certo? Parar. Não, quando você pisa no freio, o veículo não para de uma vez. Ele vai diminuir primeiro para depois parar. E muitas das vezes também pode somente diminuir a velocidade e não vai parar. Junto com o sistema de freios, temos o freio mecânico. Qual que é o freio mecânico? É o freio de mão, freio de estacionamento, que você usa quando você vai estacionar o veículo. Porém, junto com ele tem vários outros tipos, igual o freio a ar, o veículo de grande porte, certo? Mas a pergunta que cai muito em prova, atualmente, qual o freio mais de segurança hoje que estamos tendo? ABS. O ABS. Por que o ABS? Porque ele é anti-travamento. Certo? Você pode pisar no freio, segurar o freio e ele vai continuar rodando e vai parar mais rápido do que o convencional, que é o do hidrovácuo que temos. Quando ele não funcionar, o convencional funciona. Porém, o que acontece? Como você vai ficar sabendo que o freio ABS não está funcionando? Nós usamos o freio ao contrário. Não. Vai aparecer no painel no ABS. Essa é a questãozinha da prova. A questãozinha da prova, como que eu vou saber, se o condutor vai saber se o freio ABS não está funcionando?
Quando acender no painel, ABS em laranja, certo? Aí o freio ABS não vai estar funcionando quando acender no painel, porém, o freio convencional funciona normal, certo? Então não vai ficar sem o freio, só vai ficar sem o freio ABS, certo? O sistema elétrico do carro, qual a finalidade do sistema elétrico? Para distribuir a parte elétrica e a centelha em tempo necessário para o funcionamento do veículo, né? Certo? Mas aí a pergunta cai na prova: o que é que faz parte do sistema elétrico do veículo? Aí vem, começa do início, né? Chave de ignição. Muita gente fala, a chave de ignição faz parte? Sim, faz parte. Mas a chave que você liga o carro não faz parte do sistema elétrico, certo? Então é chave de ignição. Muitas vezes caiu já na prova a chave e chave de ignição. Não, a chave que você liga o veículo não faz parte do sistema elétrico. A chave de ignição, onde você enfia a chave para funcionar o veículo, faz parte. Motor de partida, certo? Motor de arranque, as velas, os cabos de vela, a bateria, o alternador, tudo faz parte. Mas a bobina, então, mas a questão da chave não faz parte, certo? A centelha vem de qual peça? O que é centelha? A faísca. Muita gente fala, cai na prova centelhas, não sabe o que é centelha. É aquela faísca que sai, que faz a explosão no motor. Ela vem das velas. A bobina, para que serve a bobina? Aumentar a tensão. Não aumentar a tensão, certo? É para transformar a energia de baixa tensão em alta tensão. Então ela vai fazer essa transformação, certo? Quem já levou choque de cabo de vela ou das velas sabe de que eu estou falando. É um choque bem forte, certo? Então essa que é a questão. A bateria, igual eu já falei para vocês, ela serve somente para armazenar. Que tipo de energia que ela armazena? Química. Ela armazena uma energia química, certo? Junto com ela tem a solução, o chumbo, certo? Então ela só armazena, ela não gera, beleza? Passa para outra parte. Igual a carroçaria. O que é a carroçaria? O nome está certo, viu, gente? Carroçaria mesmo. O que é a carroçaria do veículo? Carroçaria é a estrutura metálica do carro. Então muita gente chama de carroceria. Não é carroceria, é carroçaria. Carroceria é aquela de madeira que vai atrás no caminhão, na carreta. Então aquilo é carroceria. Carroçaria é a estrutura metálica do carro. É a mesma coisa da questão que tem no nome, chassi. O que é chassi? A gente fala, temos o número do chassi, mas o carro também tem o chassi. O que é o chassi? É a estrutura onde que o veículo ali vai ficar, o esqueleto do carro, que vai ficar preso, que é a parte mais dura do carro, certo? E junto com ele o monobloco, ó, é tipo a estrutura integral. Eu gosto de explicar para ficar mais fácil assim, igual ali no motor, tira o motor ali, vai ficar o quê? O monobloco, que é a lataria do carro praticamente ali, porém mais resistente, onde que define, né? O sistema de descarga ou escape, eu estou na página 109. Olha, gente, o sistema de descarga do carro hoje é uma questãozinha que cai no prova e é importante para o meio ambiente, porém nós não damos sim valor nessa questão. Primeiro, o que liga o motor ao escapamento é chamado de quê? De coletor. Por que o nome coletor? Ele coleta, é o que fica pregado lá no monobloco para coletar os gases. Junto com a tubulação tem o que? O catalisador. Para que serve o catalisador? Transformar os gases tóxicos em menos tóxicos ou inofensivos, emitido pelo motor, certo? Muita gente confunde isso. Então, o catalisador é uma questão que cai muito em prova. O catalisador serve para transformar os gases tóxicos em menos tóxicos, emitido pelo motor do veículo.
Junto com ele também tem o silenciador intermediário. Serve para quê, gente? Reduzir a poluição sonora. Abafar ou diminuir o barulho emitido pelo motor. Quem nunca viu um motor sem cano de descarga, é a mesma coisa que a desfiladeira, certo? Que lá sem cano de descarga ele faz um barulho enorme. Então, o motor também sem cano de descarga, sem esse componente, vai ser um barulho enorme e faz também a poluição sonora. Junto com ele também tem, além disso, tem o silenciador traseiro, aquele que o pessoal tira para o carro ficar barulho. Muita gente acha bonito, hoje eu já não acho mais. Então qualquer falta desses equipamentos é uma falta grave, né? Equipamento obrigatório do veículo, certo? Porém, o que acontece? Toda vez que a gente falar algum veículo, certo? A gente está incluindo veículo, carro e moto, está incluindo os dois. Então tem a mesma necessidade, troca de óleo, freio, a finalidade de cada equipamento vai servir. Porém, no motociclista, gente, o que é preciso do motociclista? O motociclista precisa de usar o capacete. O capacete, o que precisa o capacete do motociclista ter? Viseira, selo do metro e as faixas refletíveis na frente, atrás e dos lados, certo? Junto com ele também nós temos carro motocicleta, tem o que a gente chama de relação. O que é uma relação? Relação é a coroa junto com a corrente. Por quê? Se essa coroa ela estiver estragada, a moto não vai pressionar tanto, não vai andar, então vai ficar deslizando. Deixa eu ver aqui mais que é. A moto não cai tanto em prova não. Lá na página 113. O extintor de incêndio. Qual tipo de extintor de incêndio que é obrigatório usar? O ABC. Agora, em qual tipo de veículo é obrigatório usar o extintor de incêndio? Não presta atenção na pergunta. Pode ser qual tipo de veículo é obrigatório usar o extintor de incêndio e qual tipo de extintor que é obrigatório usar. Certo? O veículo que é obrigatório usar o extintor é o veículo acima de 3.500 kg. Porém, não é obrigatório, não é obrigatório para os automóveis. Até 3.500 kg não é obrigatório. E o ABC significa que é para líquidos inflamados, sólidos inflamados e elétricos inflamados. Certo? Então, o ABC é um conjunto para tudo. Por quê? Questão de como o carro pegar fogo. O líquido inflamável, o combustível, o sólido inflamável, a pintura mesmo do carro, a tinta e o eletroinflamável, que é a parte do sistema elétrico. Porém, outra questãozinha cai muito prova, como que eu devo usar o extintor? O extintor eu devo usar ele na vertical, certo? Em forma de leque, que é de um lado para o outro, e sempre a favor do vento, não contra o vento. Então essas três coisas você tem que prestar atenção. Na vertical, em forma de leque, que é de um lado para o outro, e a favor do vento, e sempre na base do fogo. O extintor, gente, ele foi feito para ser usado no início do incêndio. Igual, quando a gente fala um incêndio, já é um incêndio incontrolável. Certo? Você vai usar o extintor no início do incêndio. O que é o início do incêndio? É quando está começando a pegar fogo, certo? Se o carro estiver no incêndio já é um fogo incontrolável, somente com o corpo bombeiro. Alguma dúvida quanto a isso aí? Quer ver? Olha só, na última página, na 115, tem a maneira de como usar no início de incêndio. O que você vai fazer? Primeiramente, pegar o extintor, certo? Abrir o capô, vai ter uma chave de segurança que vai abrir o capô um pouco. Você vai colocar a mangueira do extintor dentro do motor e injetar o extintor. Depois que ele estiver abafado, aí sim que você vai levantar o capô totalmente. Por quê? Quando você levanta o capô totalmente, o que vai acontecer? O oxigênio vai aumentar e o fogo vai aumentar também, certo?
Então, quando já está com o extintor lá, ele vai diminuir, vai abafar. Então, não vai aumentar mais o incêndio. Então, você tem que injetar o extintor antes de abrir o capu, totalmente. Porque se você levantar o capu, vai aumentar o fogo por causa do oxigênio. Beleza? Alguma dúvida?